Mulher é empurrada de ribanceira e jogada aos jacarés, quando o animal se aproxima. Sua reação é surpreendente. Marília, uma jovem de 14 anos, morava com seus pais, Ana e Carlos. Ela levava uma vida normal, pacata, sem grandes acontecimentos que pudessem desviar o curso rotineiro de seus dias. A família habitava uma casa simples em um bairro tranquilo. Pelas manhãs, Marília costumava acordar ao som da voz da mãe cantarolando na cozinha e do ranger suave da cadeira de balanço na sala, onde seu pai, com o jornal nas mãos, lia as notícias do dia anterior. A vida ali fluía com uma calma quase palpável, e todos pareciam seguir um ritmo próprio, feito do barulho do chuveiro, do aroma de café fresco e do sopro de vento entrando pela janela da sala. O início da tarde de um dia ensolarado marcava a promessa de um almoço diferente. Carlos, o pai de Marília, tinha decidido preparar a refeição. Ele não cozinhava sempre, mas quando o fazia, a cozinha se transformava em um palco de experimentos culinários. Enquanto Ana geralmente seguia receitas clássicas, com temperos equilibrados, Carlos era mais inventivo, lançando mão de ingredientes que não combinavam à primeira vista, mas que no final traziam sabores únicos. Naquele dia a mesa já estava posta, com a toalha de linho branca herdada da avó de Marília, e o aroma de algo desconhecido pairava no ar. "Marília, vem aqui provar o molho", chamou Carlos de dentro da cozinha, segurando uma colher de pau diante da panela fumegante. A garota se levantou do sofá, largando o controle remoto da televisão, e caminhou até o pai. Ela fitou o molho de cor terrosa, tentando adivinhar o que ele havia colocado ali. "O que tem nesse molho, pai?" "Ah, é um segredo. Tem um pouco de páprica defumada, ervas que sua mãe comprou na feira e acho que coloquei algo de manga. Ou talvez não. Experimente", disse ele com um sorriso misterioso. Marília provou o molho, sentindo uma mescla de sabores doces, picantes e algo levemente cítrico. Franziu a testa, pensativa, antes de abrir um sorriso. "É estranho, mas gostoso. Você é mesmo corajoso na cozinha." "Corajoso? Bom, pelo menos não sou covarde no tempero", brincou Carlos, piscando o olho para ela. Ana entrou na cozinha enxugando as mãos no avental. Aparentava bom humor, embora sempre mantivesse certa cautela com as invenções do marido. "Carlos, o que você está tramando desta vez?", perguntou ela, aproximando-se da panela. "Estou criando algo novo", respondeu ele, girando a colher na panela. "Nada de rotinas hoje. É um prato especial para deixar nossa tarde inesquecível." Ana sorriu, mas lançou um olhar curioso para a panela. "Espero que seja inesquecível de forma positiva, querido. Da última vez que você tentou inovar no cardápio, acabamos com o paladar confuso por uma semana." "Sem preocupações, Ana. Desta vez eu me superei." Pouco depois, a família se reuniu na mesa da sala de jantar. O sol atravessava o vidro da janela, iluminando o ambiente. O chão era de madeira clara, refletindo a luz e dando um ar aconchegante ao espaço. A mesa, não muito grande, aproximava os três, permitindo que as vozes soassem próximas, familiares. Ali as risadas e os comentários sobre o dia seguinte na escola de Marília, ou o trabalho de Ana, enchiam o ambiente de uma leveza peculiar. "Marília, e a escola? Como estão suas notas?", perguntou Ana, servindo-se do prato que Carlos havia preparado. Marília ergueu os ombros, puxando uma mecha de cabelo castanho para trás da orelha. "Estão boas, mãe. A professora de português elogiou meu último ensaio. Disse que tenho imaginação." Carlos olhou orgulhoso para a filha. "Imagina o que você poderia fazer escrevendo sobre gastronomia, hein? A jovem que experimentou o tempero misterioso do pai. O que acha, Marília?" A menina riu. "Acho que você iria gostar de ser personagem de uma história, mas eu também poderia escrever sobre as flores do nosso jardim ou sobre as conversas que temos aqui na sala." A conversa fluía, intercalada por risadas, até que, no meio desse convívio tranquilo, Carlos começou a respirar com dificuldade. Inicialmente, Marília não percebeu nada de errado. Ana, contudo, notou o rosto do marido ficar pálido. Ele largou o talher, levou a mão ao peito e dobrou o corpo levemente para a frente, sem conseguir falar.
A dor transparecia em suas feições. "Carlos, o que foi?" perguntou Ana, levantando-se da cadeira, a voz já carregada de preocupação. Marília largou o guardanapo e o coração disparando. "Pai, você está bem?" Carlos tentou responder, mas as palavras não saíam com clareza. Um gemido baixo escapou de sua garganta antes que ele tentasse inspirar mais ar. Seu corpo tremia sutilmente e seu rosto se contorcia em desconforto. Ana correu para o lado dele, ajeitando sua postura na cadeira. "Consegue falar? Dói muito?" Ele assentiu com a cabeça, pressionando o centro do peito, e ao mesmo tempo, um suor frio deslizava por sua testa. Marília se levantou de supetão, quase derrubando a cadeira, e correu para o telefone da sala. Suas mãos tremiam ao discar o número de emergência. "Alô? Por favor, meu pai está passando mal. Eu acho que é algo com o coração. Precisamos de uma ambulância. Rápido!" A voz do outro lado da linha pedia calma e confirmava o endereço. Em seguida, a atendente garantiu que o socorro chegaria o mais rápido possível. O silêncio que se seguiu, quebrado apenas pela respiração ofegante de Carlos, era pesado. Ana segurava a mão do marido com força, seus olhos marejados procurando nos dele algum sinal de alívio. Marília, encostada na parede, sentia o estômago embrulhado de nervosismo e medo. O almoço, antes tão especial, agora ficava esquecido sobre a mesa. A ambulância não tardou a chegar. Os paramédicos invadiram a casa com uma expressão séria, carregando equipamentos. Enquanto um deles verificava o pulso e a pressão de Carlos, o outro falava com Ana, tentando entender os sintomas. "Ele se queixou de dor no peito? Há quanto tempo começou?" Ana tentava responder com a voz entrecortada. "Agora há pouco, estávamos almoçando e, de repente, ele ficou assim." Marília observava tudo da porta, incapaz de mover um músculo. Sentia-se impotente, presa em um pesadelo onde as cores e sons pareciam distorcidos. Eles colocaram Carlos na maca, levando-o às pressas para a ambulância. Ana entrou junto, segurando a mão do marido, enquanto Marília ficou para trás, com o coração apertado. Uma vizinha, Dona Sandra, senhora de idade que costumava cumprimentá-los todas as manhãs, aproximou-se e colocou uma mão no ombro da menina. "Meu bem, vai ficar tudo bem. Venha, vou levá-la ao hospital." Marília apenas assentiu, engolindo em seco, os olhos arregalados refletindo o medo. No hospital, o tempo parecia passar de forma estranha. Marília olhava o relógio na parede, percebia os ponteiros se mexendo, mas cada minuto parecia uma eternidade. Ana andava de um lado para o outro no corredor branco, as luzes de neon incomodando seus olhos cansados. Finalmente, um médico, rosto sério e semblante reservado, aproximou-se. "Ele teve um infarto. Conseguimos estabilizá-lo por enquanto, mas a situação é delicada. Vamos precisar interná-lo para observação e tratamento." Marília sentiu um nó na garganta. Ana apertou as mãos contra o peito, incapaz de conter as lágrimas. "Doutor, ele vai ficar bem?" O médico respirou fundo, escolhendo as palavras. "Faremos o possível. Ele precisa de alguns dias internado. Vamos acompanhar atentamente." Durante os dias que se seguiram, Marília e Ana revezavam-se no quarto do hospital. O ambiente era asséptico, cheirava a álcool e medicação, e o bip constante dos aparelhos lembrava a fragilidade daquela situação. Carlos, de olhos semicerrados, tentava sorrir quando via a filha e a esposa. "Ei, minha princesa", dizia ele, a voz fraca, cada vez que Marília se aproximava. A garota segurava sua mão tentando retribuir o sorriso. "Pai, estamos aqui. Vai ficar tudo bem", dizia, ainda que sua voz traísse um leve tremor. Ana, ao lado da cama, acariciava o cabelo do marido, afagava seus ombros, murmurava palavras de encorajamento. Entretanto, a insegurança e o medo a consumiam por dentro. Quando saía do quarto, às vezes chorava baixinho no corredor, rezando para qualquer força superior que pudesse ajudá-los. Após alguns dias, porém, o quadro de Carlos piorou. Marília estava na sala de espera quando viu enfermeiras correrem em direção ao quarto. O coração dela disparou. Ana, que estava dentro do quarto, correu para a porta com o rosto pálido, aterrorizado. "Eles estão fazendo tudo o que podem", disse uma enfermeira, empurrando Ana para fora.
Marília sentiu a vista escurecer por um instante, a pulsação latejando nas têmporas. Segurou no braço da mãe, tentando ser forte. Mãe, o que aconteceu? Ana não conseguia falar, apenas tremia. Minutos se tornaram horas na percepção confusa de Marília, até que o médico ressurgiu, o semblante fechado, carregando um peso invisível nos ombros. Sinto muito. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, disse ele, a voz baixa. Ana soltou um gemido sufocado, como um animal ferido. Marília levou as mãos ao rosto, recusando-se a acreditar. Ele estava ali há pouco tempo, prometendo que ficaria bem. Agora, não estava mais. A dor da perda de Carlos se abateu sobre as duas como uma tempestade escura. Voltaram para casa sem conseguir falar. As paredes, antes familiares, pareciam estranhas e vazias. A cadeira de balanço, o jornal amassado sobre a mesinha, a cozinha com os temperos ainda fora do lugar, tudo lembrava Carlos. Na primeira noite sem ele, Marília ouviu os soluços da mãe no quarto ao lado. A jovem se abraçou ao travesseiro, tentando impedir as lágrimas de jorrarem, mas não conseguiu. Chorou até sentir a cabeça doer. Os dias se arrastaram. A ausência de Carlos, tão repentina, desestabilizou a família. Ana, que antes sustentava a casa com sua serenidade, entrou em um estado de sofrimento profundo. Não era apenas o luto natural de perder o companheiro de vida. Era algo além. Ela passava horas sentada na poltrona da sala, encarando um canto qualquer, como se esperasse que Carlos surgisse de repente. Marília tentava se aproximar. Mãe, você quer comer alguma coisa? Não tenho fome, querida, dizia Ana, sem desviar o olhar do vazio. As semanas transformaram-se em meses. O semblante de Ana não melhorava. Pelo contrário, a cada dia ela parecia mais ausente, mais presa a um mundo que Marília não conseguia alcançar. Às vezes Marília a escutava murmurando. Carlos, onde você está? Volte para casa, estou te esperando. Outras vezes a mãe esquecia o nome da própria filha, chamava-a por um nome inexistente ou simplesmente não a reconhecia. Quem é você? Chegava a perguntar confusa, as mãos trêmulas, os olhos perdidos. Marília se desesperava, mas não sabia o que fazer. Conversou com parentes próximos, tios e tias que pouco visitavam, mas que agora atendiam a seus telefonemas. Finalmente, conseguiu que alguns deles se unissem para ajudar Ana. Levaram-na a psicólogos e psiquiatras, explicando a situação. A mãe de Marília não respondia bem aos testes. Às vezes ficava agressiva, outras se mostrava apática. Era como se a sanidade dela estivesse derretendo, escorrendo por entre os dedos da memória. Em uma tarde chuvosa, o médico psiquiatra reuniu-se com a família em uma pequena sala de espera, as paredes decoradas com quadros paisagísticos, tentando trazer algum conforto ao ambiente. Sua mãe está apresentando um quadro complexo. O luto desencadeou um estado psicótico, com perda de memória e forte instabilidade emocional, disse o médico, olhando para Marília e dois parentes que a acompanhavam. Ela vai melhorar, doutor? Perguntou Marília, segurando a borda da cadeira com força. O médico suspirou. É impossível dizer agora. Ela precisa de tratamento intensivo, medicação, acompanhamento psiquiátrico contínuo. No momento, ela é considerada incapaz de cuidar não apenas de si mesma, mas também de você. As palavras considerada incapaz atingiram Marília como um golpe. Ela sentiu o chão sumir sob seus pés. Sem a mãe em condição de cuidar dela, e sem o pai, o que aconteceria com a sua vida? Tinha apenas 14 anos, não podia viver sozinha. Os parentes próximos, no entanto, não se mostraram dispostos a assumir a responsabilidade. Cada um tinha sua própria vida, problemas, rotinas. Aquela menina órfã de pai e com a mãe internada parecia-lhes um fardo difícil de carregar. Marília, o que faremos? Disse a tia Ana Paula, que apesar do nome semelhante ao da mãe de Marília, era apenas uma parente por parte de pai. Eu não sei, tia, eu não sei, disse Marília, os olhos cheios d'água, sentindo a solidão apertar o peito. Foi quando uma voz ao telefone, em uma chamada inesperada, trouxe um lampejo de esperança. Marta, uma tia distante por parte de mãe, que Marília conhecia apenas por cartas esporádicas e algumas menções em álbuns de família,
Soube da situação. Ela vivia sozinha em uma fazenda distante, perto de um lago e uma floresta. Eu posso cuidar de Marília, disse Marta ao telefone, com uma voz firme. Marília segurou o aparelho um tanto insegura. Tia Marta, eu não esperava que você fosse se oferecer. Você mora tão longe. Tem certeza? Claro que sim, minha querida. Sei que não nos conhecemos muito bem, mas você é minha sobrinha. O sangue da minha irmã corre em você. Não posso deixá-la assim. Venha morar comigo. Tenho espaço, tenho tranquilidade. E acho que aqui você poderá encontrar um pouco de paz. A notícia da internação de Ana na clínica psiquiátrica, por tempo indeterminado, chegou a Marília como uma sentença definitiva. Ao mesmo tempo, a proposta de Marta se tornou um refúgio inesperado. Sem alternativas, arrumou suas malas, despediu-se dos poucos parentes que apareceram. Eles não discutiram muito, pareciam até aliviados por não terem que lidar com a situação. A viagem até a fazenda de Marta foi longa. Marília pegou um ônibus intermunicipal, atravessando estradas sem fim, campos verdes, pequenas cidades esquecidas. Na janela via as nuvens mudarem de forma. Sentia o balanço do veículo embalando seus pensamentos. Chegou a uma pequena rodoviária, onde Marta a aguardava, parada perto de um jipe antigo, usando um chapéu de palha e vestindo roupas simples, porém elegantes em sua simplicidade. Marília, chamou Marta erguendo o braço. A menina desceu do ônibus carregando uma mala surrada. Aproximou-se um pouco tímida. Sou eu. Você é a tia Marta? Marta sorriu, um sorriso caloroso que iluminava seu rosto. Sim, sou eu. Como você cresceu? Vamos, a fazenda fica a alguns quilômetros daqui. No caminho, Marta tentava deixar a conversa leve, perguntava da viagem, se estava tudo bem, se Marília tinha fome. A menina respondia com monossílabos, ainda abalada por tudo o que acontecera nas últimas semanas. Quando chegaram à fazenda, Marília se surpreendeu com o cenário. O sol estava se pondo e a luz alaranjada iluminava os campos de trigo, o pomar com algumas árvores frutíferas e, ao fundo, um lago tranquilo, sua superfície refletindo o céu cor de pêssego. Ao lado do lago, começava uma mata frondosa, cujos sons de pássaros anunciavam a vida abundante naquele lugar. A casa de Marta era uma construção antiga, mas muito bem conservada. Tinha um alpendre com uma cadeira de balanço, janelas grandes, cortinas brancas dançando com a brisa do entardecer. O cheiro de madeira, terra molhada e flores silvestres preenchia o ar. Era um contraste imenso com a casa da cidade, com o hospital, com a lembrança dolorosa do pai e da mãe doente. Espero que você se sinta em casa aqui, disse Marta, guiando Marília para dentro. Não temos luxo, mas temos conforto e tranquilidade. Marília olhou ao redor. A sala tinha uma lareira de pedra, um tapete felpudo e uma estante cheia de livros. Na cozinha, utensílios de barro e madeira pendiam das paredes. Havia um cheiro de chá de ervas. Parecia um local seguro, aconchegante. É muito bonito aqui, tia, disse Marília, com a voz ainda um pouco tímida, mas sincera. Marta acariciou o ombro da sobrinha. Fico feliz que goste. Vou preparar algo para comermos. Você deve estar cansada. Amanhã posso lhe mostrar a fazenda, apresentar os animais e, quem sabe, se você quiser, podemos ir até o lago. Os dias na fazenda eram silenciosos, mas não vazios. Marília ia se adaptando ao novo ritmo, ajudando Marta com pequenas tarefas, como colher algumas frutas no pomar ou pegar água do poço. Enquanto isso, seu coração aos poucos encontrava um espaço para respirar entre as lembranças dolorosas. Mesmo assim, a saudade da mãe não a abandonava. Após algumas semanas, Marília conseguiu que Marta a levasse para visitar Ana na clínica psiquiátrica. A mãe estava em uma ala silenciosa, com enfermeiras atentas e janelas gradeadas. Quando Marília entrou no quarto, encontrou Ana sentada à beira da cama, o olhar perdido. «Mãe!» chamou a voz baixa. Ana virou o rosto, parecendo confusa por um instante. Quem é você?» perguntou com a voz hesitante. Marília sentiu um aperto na garganta. «Sou eu, Marília, sua filha.» Ana franziu a testa como se tentasse recordar. «Marília, minha menina,
murmurou, antes de baixar o olhar. A menina aproximou-se estendendo a mão. Ana hesitou antes de segurá-la. Houve um longo silêncio, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio no corredor. "Como você está, mãe?" perguntou Marília, tentando ser gentil, tentando ignorar a dor. Ana demorou a responder, a voz distante. "Estou aqui, esperando. Carlos foi buscar flores, não foi? Ele disse que voltava logo." Marília mordeu o lábio inferior, sentindo os olhos queimarem. "Mãe, o papai não está mais aqui." Ana olhou para ela como se visse um estranho falando em um idioma desconhecido. De repente, porém, algo pareceu clarear em seus olhos. Um pequeno momento de sanidade. "Marília, meu bem", disse Ana, a voz mais firme. "Desculpe, estou confusa. Você está bem? Você está segura?" A menina assentiu, fungando levemente. "Estou com a tia Marta, ela está cuidando de mim na fazenda. É um lugar bonito, mãe. Tem um lago, uma floresta." Ana, ainda que por alguns segundos, pareceu compreender. "É bom que você esteja bem, fique forte. Eu vou melhorar para ficar ao seu lado. Vou ficar bem, eu prometo." Esses raros lapsos de lucidez de Ana eram os únicos momentos de verdadeiro alívio para Marília. Quando a mãe falava assim, parecia que um fio de esperança se acendia. Mas logo após esse breve instante, Ana voltava a se perder em seus devaneios, chamando por Carlos, perguntando que dia era, esquecendo onde estava. De volta à fazenda, Marília tentava encontrar sentido em sua nova vida. Marta, percebendo a tristeza da sobrinha, decidiu conversar certa noite, enquanto preparava um chá de camomila. "Marília, eu sei que não é fácil. Você passou por coisas que nenhuma menina da sua idade deveria passar. Mas estou aqui. Se quiser conversar, estou sempre pronta para ouvir." Marília sorveu um gole do chá, sentindo o calor confortar sua garganta. "Obrigada, tia. Eu sinto falta do meu pai e minha mãe não está bem. É difícil. Mas aqui eu me sinto um pouco mais segura. Quando eu olho pela janela e vejo a natureza, penso que talvez a vida possa continuar, mesmo que seja de um jeito diferente." Marta assentiu com os olhos compreensivos. "É importante você ter um lugar assim. Tente descansar. Amanhã posso te mostrar o álbum de fotos da sua mãe quando era jovem. Você sabia que ela adorava cantar nas festividades da escola quando criança?" Marília sorriu intrigada. "Não, ela nunca me contou isso. Eu gostaria de ver essas fotos." Com o passar do tempo, as visitas à mãe continuaram, sempre dolorosas, mas com pequenos instantes de sanidade que traziam conforto. Ana às vezes reconhecia a filha, prometia melhorar, dizia que ficaria bem. Esses momentos fortaleciam Marília, que se agarrava à esperança. Na fazenda, a convivência com Marta se tornava mais próxima, mais afetiva. As duas conversavam sobre a infância de Ana, sobre o passado da família, sobre Carlos. Também andavam perto do lago, ouviam o canto dos pássaros, sentavam-se na varanda à noite para olhar as estrelas. "Tia, você sempre viveu aqui sozinha?" perguntou Marília uma tarde, enquanto cortava algumas laranjas. Marta pensou um pouco antes de responder. "Praticamente. Depois que meus pais faleceram, herdei a fazenda. Tive alguns relacionamentos, mas nunca se firmaram. Acabei me apegando a este lugar, a este silêncio. A natureza me faz companhia." Marília compreendia. O silêncio também estava se tornando uma companhia para ela. Um silêncio pacífico. Não aquele silêncio opressivo que sentia na casa vazia, sem o pai e com a mãe perdida em sofrimento. A cada dia que passava, Marília se sentia mais parte daquele lugar. Embora a dor da perda e a preocupação com a mãe não desaparecessem, a atmosfera da fazenda e a presença calorosa de Marta ajudavam a menina a lidar com os sentimentos. Havia árvores a explorar, livros na estante, um campo de flores silvestres não muito longe. Marta lhe ensinou a distinguir tipos de pássaros pelo canto, a plantar pequenas mudas no jardim, a cozinhar um bolo simples usando farinha colhida ali perto. "Prove", disse Marta, oferecendo um pedaço de bolo de fubá. "É receita da sua avó. Ela fazia isso quando as filhas estavam tristes." Marília provou, sentindo o sabor suave e doce do bolo. "É muito bom. Eu acho que minha mãe adoraria comer isso. Talvez quando ela melhorar, a gente possa trazer um pedaço para ela." Marta sorriu. "Sim, quem sabe um dia.
e assim, com o tempo, um vínculo inquebrável ia se formando entre tia e sobrinha. Antes desconhecidas uma para a outra, agora compartilhavam segredos, lembranças, esperanças. Marília encontrava em Marta uma figura de apoio, uma presença firme, ainda que tranquila, que a ajudava a se orientar em meio ao caos que se instalara em sua vida. Marta, por sua vez, enxergava na menina a chance de cuidar de alguém, de transmitir afeto e criar uma nova dinâmica familiar que não dependia apenas do sangue, mas também da escolha de estarem ali uma para a outra. As visitas à clínica psiquiátrica continuavam, e embora Ana não demonstrasse sinais reais de melhora, Marília ainda contava com aqueles fragmentos de sanidade que brotavam de tempos em tempos. Esses momentos, mesmo curtos, eram preciosos. "Filha", dizia Ana, a voz mais clara quando a lucidez a tocava por segundos. "Eu vou ficar bem, eu prometo." E Marília sorria, apertando a mão da mãe. "Eu sei, mãe, estou esperando você", respondia, a voz entrecortada pela emoção. Ao voltar para a fazenda, Marília sentia o peso das incertezas, mas também um estranho conforto. Sabia que tinha um lugar para chamar de casa, pelo menos por agora. Sabia que não estava sozinha no mundo, apesar de tudo. O olhar afetuoso de Marta lhe dava segurança. "Você é forte, minha querida", disse Marta certa vez, enquanto penteava o cabelo de Marília sentada no alpendre. "Eu vejo a sua força no modo como você lida com tudo isso." Marília não respondeu, apenas encostou a cabeça no ombro da tia, deixando que a brisa do entardecer acariciasse seu rosto. A fazenda era realmente um lugar lindo. O lago refletia o céu com perfeição, e a floresta era rica em sons e cores. Durante as manhãs, Marília caminhava entre as árvores, escutava o farfalhar das folhas, observava esquilos saltando de galho em galho. À tarde, ajudava Marta em alguma tarefa doméstica, aprendia a fazer pão caseiro ou conversava sobre o passado de sua mãe, tentando entender quem ela era antes da tragédia. À noite, contemplava as estrelas, tentando imaginar um futuro onde a mãe pudesse retornar, recuperada, e elas pudessem formar novamente uma família, ainda que diferente da original, seria uma família. Esses pensamentos acompanhavam Marília durante todas as semanas e meses que se seguiram. Ela nunca deixava de visitar a mãe quando podia. Nessas visitas, a maior parte do tempo era difícil, as palavras de Ana eram desconexas, a memória falhava, o olhar distante doía no coração da menina. Mas em alguns instantes a mãe reaparecia, a verdadeira Ana, e prometia com a voz embargada: "Eu vou ficar bem para poder ficar ao seu lado." Essas poucas palavras eram suficientes para manter acesa a chama da esperança em Marília. A vida na fazenda corria com uma paz que a cidade não oferecia. Marta ensinava a Marília o nome de cada planta no jardim, mostrava fotos antigas de Ana, ainda jovem, sorridente, cantando em festivais escolares. Em uma dessas fotos, Ana usava um vestido florido, segurando um ramalhete de flores silvestres. O sorriso no rosto dela era radiante, e Marília quase podia ouvir sua risada ao contemplar a imagem. "Ela era cheia de alegria", disse Marta, olhando a foto por cima do ombro de Marília. "Eu queria ter conhecido esse lado dela", respondeu a menina, os olhos ainda fixos na imagem. "Esse lado ainda existe. Está adormecido, mas existe", comentou Marta com um tom suave na voz. Nos pequenos instantes de lucidez durante as visitas, Ana repetia a promessa. Ela olhava nos olhos da filha, apertava sua mão e dizia que ficaria bem. Marília sabia que aquele não era um processo simples, mas se agarrava a essa possibilidade. Era um vínculo que as duas compartilhavam, a esperança. Por menor que fosse, era um elo que a unia à mãe, impedindo que a perda fosse total e definitiva. E assim, em meio a tardes ensolaradas na fazenda, a conversas com Marta no alpendre, a visitas emotivas à clínica psiquiátrica, a lembranças do pai e a pequenos fragmentos de sanidade da mãe, Marília encontrava uma maneira de seguir em frente. Não era um caminho sem dor, mas era um caminho com alguma luz. Marta acolheu a sobrinha com um cuidado que surpreendia até ela mesma. Não se conheciam pessoalmente antes disso, apenas por fotos e histórias familiares esparsas, mas em pouco tempo
formaram laços inquebráveis. 8 anos haviam se passado desde os acontecimentos que mudaram a vida de Marília tão drasticamente. Agora, aos 22 anos, ela era uma jovem mulher que ainda morava na fazenda de Marta, sua tia, aquela que, tempos atrás, a acolhera quando sua mãe precisou de internação psiquiátrica. O lugar não perdera seu encanto, o lago sereno refletindo o céu, as árvores ao redor, a brisa suave que agitava os campos. Era ali que Marília encontrava, se não a felicidade plena, pelo menos a estabilidade e uma espécie de paz, embora carregasse consigo as sombras do passado. A mãe de Marília, Ana, apresentara uma leve melhora ao longo daqueles anos. Tinha deixado a clínica psiquiátrica e vivia agora com ela e Marta na fazenda. A melhora, porém, era algo frágil, tênue, como um fio de seda prestes a romper. Ana vivia em um estado letárgico, envolta em um nevoeiro interno que a impedia de reagir ao mundo de forma vigorosa. Tomava medicamentos, passava longos períodos em silêncio, olhando para o nada, e raramente dizia alguma frase coerente. Apesar da pouca resposta, o simples fato de tê-la ali em casa era um alento para Marília, que dedicava o máximo de si para cuidar da mãe. Marta também fazia o que podia, administrando as rotinas, lembrando-se de dar as medicações nos horários certos, preparando as refeições e garantindo o conforto de Ana. A psiquiatria já fizera tudo a seu alcance, agora dependia apenas de Ana reagir. Esse era o ponto que Marília entendia melhor a cada dia. Marília, estudando psicologia na faculdade, sabia o quão complexo era o funcionamento da mente humana. Ela caminhava diariamente cerca de 5 quilômetros para chegar à universidade. Um percurso cansativo, mas ao mesmo tempo revigorante. Durante o trajeto, ela não ia sozinha. Rafael e Renato, irmãos e amigos seus há 5 anos, a acompanhavam fielmente. Os dois haviam estudado em escolas próximas dali e, quando ingressaram na mesma universidade, se tornaram companhia constante. Marta ficava mais tranquila, sabendo que Marília não fazia aquele longo caminho solitária. Haviam animais silvestres, trechos sem muito movimento, e contar com a presença de 2 amigos era um conforto. Naquela manhã ensolarada, Marília, Rafael e Renato caminhavam lado a lado. O sol filtrava-se por entre as folhas das árvores ao longo da estrada de terra batida que levava à pequena cidade próxima, onde ficava a faculdade. Marília trazia uma mochila leve a tiracolo, os cabelos amarrados em um rabo de cavalo, o rosto sereno, mas concentrado. Ela comentava algo sobre a última prova de psicologia clínica, enquanto Rafael ouvia com atenção e Renato, às vezes, soltava um comentário um pouco sarcástico, porém sempre mantendo a aparência descontraída. "Você acha que foi bem na prova, Marília?" perguntou Rafael, ajeitando os óculos. Ele era magro, alto, de feições suaves e um olhar curioso que parecia sempre analisar o mundo ao redor. "Acho que sim", respondeu ela pensativa. "Estudei bastante. A parte sobre os transtornos de personalidade era extensa, mas consegui responder tudo." Renato, o mais robusto dos 2 irmãos, com um cabelo escuro um pouco mais comprido, deu um tapinha no ombro de Rafael. "Viu? Estudar compensa. Você, Rafa, devia ter passado mais tempo no livro e menos tempo admirando a paisagem." Rafael revirou os olhos rindo. "Eu estudei, Renato, só não fico me gabando. E também gosto de aproveitar o caminho, observar o lugar. Não sou tão ansioso quanto você." "Ei, meninos", interveio Marília sorrindo. "Vamos parar de implicância. O dia está tão bonito, não estraguem meu humor." Eles riram. Aquilo era comum entre eles. Uma dinâmica leve, brincalhona, carregada de certa intimidade conquistada ao longo de anos caminhando juntos. Pouco depois, chegaram à faculdade. Um prédio simples, sem muito luxo, mas com boas salas de aula e um corpo docente competente. Marília despediu-se dos amigos no corredor antes de entrar na sala. Deu um leve sorriso para Rafael, que retribuiu com um aceno tímido. Renato observou em silêncio, o olhar demorado sobre a interação dos dois. "A gente se vê mais tarde, pessoal", disse Marília, entrando na sala. "Claro", responderam quase em uníssono. Assim que ela desapareceu pela porta, Rafael e Renato ficaram no corredor.
O fluxo de estudantes passava por eles, mochilas pesadas, conversas apressadas, risadas aqui e ali. Renato, preciso te contar algo, disse Rafael, encostando-se à parede. O que foi? Perguntou o irmão, coçando a nuca. Eu acho que estou apaixonado pela Marília. Renato ergueu as sobrancelhas, surpreso. Não esperava ouvir aquilo. Ficou em silêncio por alguns segundos, as engrenagens girando em sua mente. Marília era especial, sim, mas o que esse interesse de Rafael significava para ele? Apaixonado, sério mesmo? Há quanto tempo você sente isso? Há alguns meses, eu diria. Eu tentei resistir, mas ela é tão especial, tão dedicada à mãe, tão inteligente. Não consigo parar de pensar nela. Renato suspirou, olhando para o chão. Olha, cara, é melhor você não se envolver com ela. Por que diz isso? Renato estreitou os olhos, aproximando-se, abaixando um pouco a voz. A mãe dela enlouqueceu, Rafa. Quem garante que ela não vai enlouquecer também? Esse tipo de coisa pode ser genético, hereditário, sei lá. Você não quer se meter num relacionamento complicado. Rafael fez uma expressão de desagrado. Renato, isso é um preconceito absurdo. A Marília não tem culpa da condição da mãe. Além do mais, ela entende de psicologia, está estudando para isso. Ela não demonstra nenhum sinal de instabilidade. Pelo contrário, eu só estou avisando. Faça o que quiser, disse Renato, dando de ombros, já arrependido de ter se mostrado tão explícito. Apenas tome cuidado. Rafael não respondeu, apenas balançou a cabeça e se afastou. A ideia de ver Marília daquela forma, suspeitando dela por causa da mãe, parecia-lhe horrível. Meses se passaram. Rafael observava Marília com paciência, ajudando-a no que fosse preciso, participando de trabalhos da faculdade junto a ela, ouvindo seus desabafos sobre a mãe e sobre as dificuldades da vida na fazenda. Aos poucos ele criou coragem para se declarar. Escolheu um fim de tarde ao término de uma aula, quando o sol dourava as paredes externas da universidade. Marília, disse ele, chamando-a antes de partirem para a caminhada de volta, preciso te dizer algo. Ela franziu o senho, percebendo a tensão na voz do amigo. O que foi, Rafael? Aconteceu alguma coisa? Ele respirou fundo, o coração batendo mais rápido. Eu gosto de você. Não só como amiga. Gosto de verdade. Estou apaixonado. Sei que sua prioridade não é um relacionamento agora, mas precisava falar. Você não precisa responder de imediato. Pode pensar, se quiser. Só quero que saiba. Marília ficou surpresa. A expressão dela era de quem não esperava aquela declaração, especialmente de um amigo tão próximo, tão querido. Confusa, mexeu no cabelo, abaixou o olhar, depois voltou a encará-lo. Rafael, eu agradeço sua sinceridade, mas não sei o que dizer. Como você mesmo falou, minha prioridade agora é a faculdade, cuidar da minha mãe, ajudar a Marta. Não estou pronta para um relacionamento. Rafael assentiu, tentando manter o sorriso triste. Entendo perfeitamente. Não quero te pressionar. Podemos continuar amigos, certo? Antes de responder, Marília se aproximou e o abraçou, sentindo a tensão nos ombros dele diminuírem. Claro que sim. Você é muito importante para mim. Depois disso, Rafael manteve a amizade, mesmo com o coração um pouco dolorido. O tempo passava e a rotina prosseguia, até que a saúde de Ana piorou outra vez. Ela parecia cada vez mais catatônica, como se o pouco de reação que demonstrava estivesse se apagando. Marília e Marta tentaram de tudo: ajuste nos remédios, consultas emergenciais, conversas com os psiquiatras. Porém, o quadro de Ana era de involução. Não havia escolha. Precisaram interná-la novamente, desta vez em uma clínica psiquiátrica mais próxima, uma tentativa de monitoramento constante. Na noite antes de levarem Ana, Marília chorou no quarto, sentindo-se impotente, frustrada, com medo. Marta entrou no aposento e se sentou ao lado da sobrinha. Ela vai receber o melhor cuidado, meu bem. Não é sua culpa. Marília fungou. Eu sei, tia, mas dói. Ela estava ali, conosco, mesmo que em silêncio. Agora vou perder isso de novo. É temporário, disse Marta, acariciando-lhe o ombro. Quem sabe desta vez eles encontrem um tratamento mais adequado.
No dia seguinte, Rafael e Renato a esperavam no portão da fazenda para a caminhada. Ao vê-la com o rosto abatido, perguntaram o que estava acontecendo. Minha mãe piorou. Vou ter que interná-la de novo. Rafael imediatamente se aproximou segurando a mão dela com delicadeza. Sinto muito. Não se preocupe, nós vamos estar aqui, ao seu lado. O que você precisar, é só dizer. Renato, com as mãos nos bolsos, confirmou com um aceno. Qualquer coisa, conte conosco. A voz dele soava menos empática que a de Rafael, mas Marília acreditava na sinceridade da oferta. Eles estavam juntos há tanto tempo. Ela sorriu, mesmo com os olhos marejados. Obrigada, de verdade. Vocês são meus amigos. Isso significa muito. Alguns dias depois, à noite, Rafael apareceu na casa da fazenda. Marília estranhou, pois naquele horário não costumavam se ver. Ele estava ofegante, parecia ter corrido. Rafael, o que houve? Está tudo bem? Perguntou ela preocupada ao abrir a porta. Marta estava na cozinha e Ana já havia sido levada para a clínica, então a casa estava mais silenciosa que de costume. Está tudo bem, só quero te mostrar uma coisa. Venha comigo, confie em mim. Marília hesitou, mas o tom da voz dele inspirava confiança. Eles saíram, atravessando um pequeno atalho atrás do celeiro e entraram na floresta. A luz da lua mal passava pela copa das árvores e Marília sentia o som dos grilos e da brisa noturna. Rafael, para onde estamos indo? Ele sorriu, virando-se para ela. É logo ali. Quero te mostrar algo que vai fazer você se sentir melhor. Ela não discutiu. Após alguns minutos, chegaram a uma parte da floresta onde havia um lago escondido. Um corpo d'água pequeno, mas límpido, refletindo a escuridão estrelada do céu. Ao redor, centenas de vagalumes pairavam, emitindo pequenas luzes. Era a época de reprodução desses insetos, e o espetáculo luminoso era simplesmente mágico. Marília arregalou os olhos, levando a mão ao peito. Nunca imaginara que aquele canto existia, muito menos tão perto de casa. Meu Deus, sussurrou. Isso é incrível. Rafael aproximou-se, sorrindo satisfeito com a reação dela. Achei que gostaria de ver. É bonito, não é? Ela sentiu as lágrimas se acumulando. Estava tão triste por causa da mãe, mas ver aquela cena resplandecente, um verdadeiro balé de luzes na escuridão, lhe trouxe um alívio imenso. Em um impulso, Marília abraçou Rafael com força. Obrigada. Obrigada por me trazer aqui, disse ela chorando baixinho. Eu precisava disso. Ele correspondeu ao abraço mantendo-se em silêncio, respeitando o momento. Quando se separaram, Marília enxugou o rosto e sorriu para ele. Aquele instante de comunhão era precioso. Dias depois, as coisas continuaram na rotina de sempre. Faculdade, cuidados com a fazenda, visitas à mãe internada. Porém, algo crescia no peito de Marília. A atitude de Rafael, o apoio incondicional, a forma como ele parecia entender o que ela sentia sem julgá-la, tudo isso fez com que ela percebesse que também nutria sentimentos fortes por ele. O rapaz não era apenas um amigo, era alguém que trazia luz em seus momentos mais sombrios, tal como os vagalumes no lago. Numa tarde após as aulas, Marília chamou Rafael de lado, perto de um velho carvalho próximo ao caminho da volta para casa. Renato estava adiantado alguns metros, chutando pedrinhas, aparentemente distraído. Rafael, disse ela, o coração acelerado. Eu pensei muito sobre tudo o que você me disse, sobre seus sentimentos. Eu também gosto muito de você. Sei que minha vida é complicada, mas se você quiser caminhar ao meu lado apesar de tudo, eu gostaria que ficássemos juntos. Os olhos de Rafael brilharam, um sorriso lento e sincero iluminou seu rosto. É claro que quero. Eu não tenho palavras. Obrigado por me dar essa chance. Eles se abraçaram. Renato, distante, observava de soslaio. Apertou o maxilar ao ver a cena. Não tinha coragem de intervir naquele momento, mas a inveja e o ressentimento queimaram em seu peito. Nas semanas seguintes, Rafael e Marília começavam a namorar. Caminhavam de mãos dadas, sorriam juntos, dividiam pequenos segredos. Marta notou a mudança no semblante da sobrinha. Apesar das preocupações, Marília parecia mais serena,
um pouco mais alegre. Marta aprovava Rafael, achava-o um bom rapaz. Ana não podia expressar opinião, absorta em seu mundo distorcido na clínica psiquiátrica. Renato fingia aceitar a situação, mas por dentro sentia-se traído por algo que nem sabia que tinha direito. Ele também sempre admirara Marília, mas nunca tivera coragem de se declarar. Agora via o irmão conquistá-la e percebia que seus próprios sentimentos eram mais profundos do que imaginara. Quando olhava para os dois, sentia-se isolado, como se fosse um intruso. De vez em quando soltava piadinhas sobre o casal, mas elas sempre ficavam na superfície, disfarçando a raiva que realmente sentia. Certa manhã, Rafael adoeceu. Uma gripe forte com febre e dores no corpo. Ficou em casa, deitado, sem condições de acompanhar Marília. Quando ela saiu, encontrou apenas Renato no portão, aguardando-a. "Bom dia", disse Marília, franzindo a testa. "Cadê o Rafael?" "Ele está gripado", respondeu Renato, forçando um sorriso. "Parece que pegou uma febre. Disse para eu acompanhar você hoje. Não podemos deixá-la ir sozinha, não é mesmo?" Marília ponderou. Confiava em Renato. Eles eram amigos há anos. Não havia motivo para desconfiar dele. "Está bem, então. Obrigada por se preocupar. Vamos lá." Os dois caminharam juntos pela trilha conhecida. A conversa, entretanto, estava estranha. Renato não falava muito, parecia pensativo. Marília tentava puxar assuntos sobre as aulas, a saúde da mãe, o estado de Rafael, mas Renato respondia com monossílabos. "Está tudo bem com você, Renato? Você parece distante." Ele deu um meio sorriso, parando de andar e olhando para a mata densa ao lado da trilha. "Tudo ótimo, só estou pensando. Aliás, posso te mostrar um lugar da floresta que eu gosto muito. É um atalho rápido." Marília hesitou. Estava num horário apertado para chegar às aulas, mas talvez não tanto assim. Um atalho rápido não faria mal. "Pode sim, mas não demoremos muito." Renato assentiu e entrou por uma vereda entre as árvores. Marília o seguiu. A luz do sol mal penetrava no interior da mata naquele ponto. O terreno era irregular. As raízes das árvores despontavam do solo como armadilhas naturais. A umidade deixava o ambiente com um odor terroso. Marília precisou desviar de galhos baixos e folhas úmidas. Renato não falava nada, apenas continuava seguindo em frente. Ela começou a se preocupar um pouco. "Renato, falta muito. Onde exatamente estamos indo?" Ele não respondeu imediatamente. Só parou quando chegaram a um ponto onde havia uma ribanceira íngreme, com um declive bastante acentuado. Era um local sombrio, sem nenhum som além do canto distante de pássaros e o sussurro do vento. Renato se virou para ela. Sua expressão era estranha, os olhos brilhando de um modo diferente, intenso e assustador. "Marília, eu te amo. Sempre amei." Ela recuou um passo, surpresa e desconfortável com o tom de voz dele. "Renato, o que você está dizendo? Você é meu amigo." Ele apertou os punhos. "Por que você escolheu o meu irmão? Por que não eu? Eu sou melhor para você. Ele é fraco, vive doente, não vai te proteger. Eu posso te dar o que precisa." Marília respirou fundo, tentando manter a calma. "Renato, eu gosto de você, mas não dessa forma. Eu amo o Rafael. Você sabe disso." O rosto dele se contorceu de raiva contida. "Você acha que sua escolha foi boa? Acha que sua mãe não deixou um legado de loucura em você? Eu posso te salvar disso. Largue o Rafael. Fique comigo." Ela tentou se afastar, levantando as mãos, como se dissesse para ele se acalmar. "Eu não vou largar o Rafael. Por favor, vamos embora daqui." Renato avançou, tentando beijá-la à força. Marília virou o rosto, empurrando-o. "Pare, o que você está fazendo?" Irritado, frustrado, Renato a empurrou com violência. O golpe a surpreendeu, e ela perdeu o equilíbrio na borda da ribanceira. Num segundo, estava no chão firme. No outro, despencava por alguns metros, rolando entre terra, pedras e raízes. O impacto foi doloroso, e a perna esquerda latejou com uma dor aguda. Ao parar de rolar, sentiu que não conseguia se levantar. Tentou mexer a perna, mas era impossível sem sentir uma pontada insuportável. Lá em cima, na borda, Renato a observava. Seu rosto estava pálido, o olhar frio, como se a culpa e o remorso estivessem enterrados sob uma camada de gelo. "Renato, me ajude!" gritou Marília desesperada. Ele não respondeu.
Apenas se afastou, desaparecendo entre as árvores, deixando-a sozinha, ferida, com a respiração acelerada e o coração disparado. Marília gritou por ajuda mais algumas vezes. O lugar era isolado e a dor latejava a cada tentativa de movimentar a perna. A angústia tomou conta dela. Pegou o celular no bolso, com dificuldade, as mãos trêmulas. Tentou ligar para Rafael, mandou mensagens, mas ele não respondia. Provavelmente estava dormindo, febril, sem condições de ver o celular. Marília respirou fundo, tentando pensar com clareza. Estava isolada na floresta. Ninguém respondia seus chamados. O que fazer? De repente, ela ouviu um barulho. Como um arrastar suave, um som que parecia vir de um animal grande. O pânico cresceu ao perceber a silhueta de um jacaré. Era incomum vê-los naquela parte da mata, mas não impossível, já que havia corpos d'água dispersos por ali. O jacaré aproximava-se, indiferente à dor e ao desespero da jovem. Ela tentou arrastar o corpo para trás, mas a perna não deixava. Sentia um terror crescendo no peito. O réptil se aproximava lentamente, os olhos fixos nela. Marília pegou o celular novamente com a voz mais baixa possível, ligou para a polícia. Alô, por favor, me ajudem. Eu fui empurrada numa ribanceira na floresta. Acho que minha perna está quebrada. Tem um jacaré aqui, por favor. Acreditem em mim. Do outro lado da linha, o atendente pareceu hesitante. Senhora, isso não é algum tipo de trote? Marília fez o possível para manter a voz firme, mesmo trêmula. Não, por favor. Meu nome é Marília. Eu moro na fazenda da Dona Marta, a alguns quilômetros da cidade. Estou machucada. Por favor, mandem alguém. O atendente, ainda que incrédulo, decidiu enviar uma viatura. Melhor prevenir do que ignorar e se arrepender. Enquanto isso, o jacaré continuava a se aproximar. Marília segurou a boca com a mão para não gritar. Sentia o réptil a centímetros de seu corpo, seu focinho largo, a respiração abafada. O animal a encostou. O contato gelado e áspero da pele grossa contra sua perna machucada fez seu coração gelar. Ela continuou imóvel, engolindo o pânico, lágrimas escorrendo pelo rosto. De repente, o jacaré pareceu perder o interesse e seguiu adiante, provavelmente atraído por outro cheiro ou pela movimentação de pequenos animais na mata. Marília não ousou mover-se até ter certeza de que ele estava longe. O tempo passava com lentidão insuportável. A perna doía, o corpo tremia de medo e dor. O suor frio empapava sua testa. Ela não sabia se Renato voltaria, se alguém a encontraria. Começava a perder as esperanças, até que, finalmente, ouviu vozes e o barulho de galhos sendo partidos. A polícia havia chegado. Homens com lanternas e armas se aproximavam, chamados pelos gritos anteriores e pela ligação. Ao avistá-la, um dos policiais soltou um suspiro de alívio. Aqui! Ela está aqui. Eles desceram cuidadosamente a ribanceira, utilizando cordas, aproximando-se de Marília. Um deles examinou rapidamente sua perna, enquanto o outro falava no rádio pedindo uma ambulância. Fique calma, vamos te tirar daqui. Marília tentou falar, mas as palavras saíam fracas. Um jacaré, havia um jacaré. O policial a encarou confuso. Um jacaré? Não vimos nada subindo. Mas não se preocupe, vamos levá-la a um hospital. Com cuidado, eles a imobilizaram, colocaram-na numa maca improvisada e a ergueram, subindo o barranco. A jovem sentia uma mistura de alívio e terror. O pesadelo não tinha acabado, mas pelo menos estava a salvo. Ainda não entendia o que levara Renato a fazer aquilo. Dentro da viatura, Marília fechou os olhos tentando conter as lágrimas. A sirene ligou e o veículo partiu em direção à cidade. O paramédico verificava seus sinais vitais, garantindo que ela estaria estável até chegar ao pronto-socorro. Finalmente, a polícia chega e a leva para o hospital. A notícia sobre o que havia acontecido com Marília, a queda na ribanceira e o encontro com o jacaré espalhou-se rapidamente pela região. Não era comum um incidente tão violento ocorrer ali, e a história corria de boca em boca, dos vizinhos próximos até os conhecidos mais distantes. Logo todos sabiam que Renato estava envolvido no caso, o mesmo rapaz que muitos tinham visto acompanhando Marília e Rafael nos caminhos para a faculdade. No hospital, Marília encontrava-se deitada em uma cama alta,
coberta por lençóis claros, ainda com a perna engessada e dores espalhadas pelo corpo. Ela estava com a cabeça apoiada no travesseiro e os olhos cansados, mas aliviados por ter escapado do perigo. O barulho do corredor, com enfermeiras indo e vindo, e o cheiro de desinfetante traziam uma atmosfera estranha, mas ela sentia-se segura ali, longe da floresta e do olhar de Renato. Rafael, ao saber do que acontecera, foi ao hospital mesmo carregando uma febre alta. Ele não quis esperar melhorar. Pegou uma máscara, colocou um casaco grosso para atenuar os calafrios e seguiu rapidamente. Chegando lá, Marta o recebeu na entrada do quarto, surpresa com a expressão tensa dele. "Rafael, você está doente. Por que não esperou um pouco?" perguntou Marta preocupada, notando o suor na testa dele. "Eu não podia esperar, Marta. Preciso falar com a Marília", respondeu ele, a voz abafada pela máscara. Seu olhar atravessava a fresta da porta do quarto. Marta hesitou, mas abriu caminho para que ele entrasse. Marília, ao vê-lo, tentou sentar-se um pouco, apoiando o corpo com os cotovelos. "Rafael, você está aqui. Achei que ficaria em casa descansando", disse ela, surpresa com a presença dele, levando a mão até sua própria máscara, pois o hospital exigia certos cuidados. Rafael aproximou-se devagar, tocando a mão de Marília sobre a cama. Ele sentia a raiva fervendo por dentro, mas primeiro queria saber exatamente o que ocorrera. "Me conta tudo, por favor. O que aconteceu lá naquela trilha, Marília?" A voz dele saía contida, mas tensa. Marília relatou o episódio, com a voz entrecortada pela angústia. Explicou que Renato a levara a um lugar isolado, declarara seu amor de forma obsessiva e, ao ser rejeitado, a empurrou barranco abaixo. Falou do jacaré, do medo que sentiu ao vê-lo tão perto, do alívio e do desespero ao mesmo tempo, sem poder se mover. Contou ainda como ligou para a polícia. Rafael ouviu sem interromper, apertando a mão dela com força, seus olhos ardendo de indignação. "Ele vai pagar por isso", murmurou Rafael sem soltar a mão dela. Renato não podia ter feito algo tão covarde. Marília, ainda abalada, tentou acalmá-lo. "Rafael, não, por favor, não faça nada precipitado. Não quero que você se coloque em risco por minha causa." "Não posso simplesmente deixar isso passar, Marília", rebateu ele, a voz mais firme. "Isso é imperdoável." Pouco depois chegaram os pais de Rafael e Renato. Eles souberam do incidente e foram ao hospital. Ao entrar no quarto, encontraram Marta junto de Marília e Rafael. Os rostos dos pais estavam pálidos, a mãe deles com os olhos inchados, o pai com expressão de choque. Marta, ao vê-los, não conteve as palavras, embora seu tom fosse firme, porém comedido. "Foi o filho de vocês que fez isso com a minha sobrinha." Renato a empurrou de uma ribanceira e a deixou ferida, indefesa, disse Marta, olhando-os nos olhos. Eles ficaram parados por um momento, como se não acreditassem. A mãe de Rafael e Renato foi quem falou primeiro, a voz trêmula. "Nós não imaginávamos que o Renato pudesse chegar a esse ponto. Meu Deus, o que aconteceu com o nosso filho?" Em seguida, eles se aproximaram de Marília, tentando parecer confortantes, embora extremamente abalados. "Marília", disse o pai deles enquanto a mãe ficava ao lado, "nós sentimos muito pelo que aconteceu. Só pedimos que, por favor, não denuncie o Renato. Ele é nosso filho, sabemos que errou, mas não queremos que a vida dele seja arruinada. Nós imploramos." Rafael, ao ouvir o apelo dos pais, não conseguiu conter a indignação. "Como assim não denunciar, pai? Ele machucou a Marília de propósito. Podia ter sido pior, ela podia ter morrido." A mãe de Rafael tentou acalmá-lo. "Meu filho, por favor, entenda. Estamos desesperados. Renato tem problemas, é evidente, mas se a polícia se envolver, ele já se envolveu, mãe. Marília estava ferida, a polícia veio", retrucou Rafael enfurecido. "Ele não merece proteção, precisa responder pelo que fez." Marília, abatida, refletiu sobre a situação. Sentia-se grata aos pais de Rafael pelo apoio que sempre deram a ela, pela amizade entre as famílias. Lembrava-se de momentos em que Renato também fora gentil no passado. E por mais que a raiva e a dor ardessem em seu peito, havia um fio de empatia, talvez até pena, do que Renato se tornara. Depois de alguns segundos de silêncio tenso,
Ela disse com voz baixa: "Eu não vou denunciá-lo. Não o farei por consideração a vocês." Rafael virou-se para ela incrédulo. "Marília, não, isso não está certo. Ele quase te matou." Ela olhou para Rafael pedindo compreensão com o olhar. "Eu sei, Rafael, mas já estou ferida, já passei por isso. Denunciar ou não, nesse momento não vai apagar o que aconteceu. Eu estou cansada, e eu entendo o desespero dos seus pais." Os pais de Renato suspiraram de alívio, embora o olhar de Rafael continuasse duro e contrariado. Marta, ao lado, não parecia satisfeita, mas respeitou a decisão da sobrinha. Um clima estranho pairou no quarto. A tensão era palpável, cada um envolto em seus próprios pensamentos. Horinhas depois, quando Marília já retornara à fazenda, veio a notícia que ninguém esperava. Renato fora preso. Rafael denunciou o próprio irmão, desobedecendo os pais, guiado por sua revolta. Ao saber disso, os pais de Renato e Rafael se desesperaram. Correram atrás de advogados, pagaram fiança, e assim Renato acabou solto. Não mais preso, mas manchado. A mancha da violência, do ataque a Marília, se espalhara. A comunidade não o via mais da mesma forma. Passar pela região com o filho agressor era insuportável. Eles sabiam que, dali em diante, qualquer comentário na mercearia, qualquer olhar na rua, seria hostil. "Nós não podemos mais ficar aqui", disse o pai de Renato a Rafael, visivelmente abalado. "Seu irmão não pode continuar nesta faculdade, nesta cidade. Terá de ir para outro estado. Lá ele que se vire. Não podemos sustentá-lo mais. Este é o castigo que ele vai ter." Rafael ouviu sem protestar. Não queria contato com o irmão. O castigo era brando diante do que acontecera, mas sabia que manter Renato por perto só traria mais sofrimento. Ele compreendia a decisão dos pais, embora não aprovasse a brandura deles. "Eu não quero mais falar com ele", disse Rafael a Marília, algum tempo depois, enquanto lhe trazia um chá na fazenda. Ela estava sentada na cadeira de balanço com a perna engessada, apoiada em um banquinho, a expressão cansada, mas segura. "Eu entendo", respondeu ela segurando a xícara quente. "Ele fez algo terrível." Rafael fitou o campo lá fora, a linha distante da floresta onde tudo acontecera. "Foi muita sorte o jacaré não ter te atacado. Talvez tivesse se alimentado antes, não sei. Mas saber que Renato te deixou à mercê disso..." Ele cerrou os punhos, incapaz de esconder o ódio. "Eu nunca vou perdoar meu irmão. O tempo passou. 3 anos voaram como folhas ao vento. Muita coisa mudara." Marília, agora formada em psicologia, atendia diversas pessoas na pequena clínica que montou em parceria com outro profissional na cidade. Era respeitada, querida. O período sombrio do passado servira como combustível para entender melhor a mente humana e se dedicar a ajudar os outros. Ela agora estava grávida de 9 meses, prestes a dar à luz. Rafael não cabia em si de tanta felicidade. Vivia acariciando a barriga dela, imaginando o rosto do filho, o futuro, a família que estavam formando. Marta continuava na fazenda, administrando tudo com eficiência, e Ana, a mãe de Marília, apresentara melhora ao longo desses anos. Estava mais participativa, embora ainda tivesse episódios psicóticos nos quais falava com o falecido Carlos, chamando-o como se estivesse ali. Em um final de tarde, os pais de Rafael apareceram na fazenda chorando. Marília e Rafael se entreolharam, preocupados. Marta, que mexia no jardim, veio recebê-los. Eles sentaram-se na sala, a atmosfera tensa, lembrando tempos passados. "O que aconteceu?" perguntou Rafael, a voz baixa, temendo o que viria. A mãe dele secou as lágrimas com o lenço que trazia na mão. "É sobre o Renato", a voz embargada. "Ele foi preso, novamente." Marília, escutando a conversa ao lado de Rafael, franziu a testa. O pai de Rafael continuou. "Ele cometeu alguns crimes onde está morando. Não aceitou o término do namoro com a última namorada, e ela tinha uma ordem de proteção contra ele. Renato ignorou. Agora está atrás das grades. Foi diagnosticado com psicopatia." O silêncio caiu sobre a sala. Rafael abaixou a cabeça, tentando assimilar a notícia. Ele sentia tristeza, raiva e uma ponta de alívio sabendo que ao menos o irmão não poderia ferir mais ninguém. "Então é isso", disse Rafael com uma amargura contida.
Renato, preso, criminoso. Nunca imaginei dizer isso do meu irmão. Marília pousou a mão no ombro dele, transmitindo-lhe calma. Os pais de Rafael estavam dilacerados por dentro. Marília entendeu o sofrimento deles, mas nada podia fazer. Renato trilhara um caminho sombrio. Dias depois, Marília sentiu as contrações. Era a hora. Rafael correu para ajudá-la, Marta preparou as coisas rapidamente e eles foram para a maternidade da cidade. O trabalho de parto foi intenso, mas ao final o choro de um bebê forte encheu o ambiente. Era um menino saudável. Marília e Rafael decidiram chamá-lo de Carlos Neto, em homenagem ao pai de Marília, o avô que o menino nunca conheceria, mas cujas memórias permaneciam vivas nos corações da família. Quando Marília voltou para a fazenda com o bebê nos braços, todos se reuniram na sala. Marta trouxe cobertores, chá para Marília e um sorriso eterno no rosto de felicidade. Rafael segurava a mão da esposa emocionado, e Ana, a avó, aproximou-se lentamente, um pouco insegura. Havia sempre o temor de como ela reagiria, já que ainda apresentava lapsos de sanidade misturados com suas crises antigas. Ana pegou o bebê com cuidado, com as mãos trêmulas, mas firmes o suficiente para segurar o pequeno Carlos Neto. Ela olhou para o rosto do neto, os olhos brilhando em um reconhecimento silencioso. "Ele é tão lindo", disse Ana, com a voz clara, lúcida. "Parece com o avô. O jeito do nariz, algo no olhar." "Sim, ele tem algo do meu Carlos." Marília sentiu o peito apertar, as lágrimas marejando os olhos. Há quanto tempo não via a mãe tão presente, tão consciente? Aquela era a voz de Ana, a verdadeira Ana, falando do bebê com clareza, percebendo sua semelhança com o marido falecido. "Mãe", chamou Marília, emocionada. "Você sabe onde o papai está?" Ana abaixou o olhar, triste, porém lúcida. "Ele faleceu, minha filha. Não está mais conosco, infelizmente. Mas, de certa forma, o bebê traz um pedaço dele de volta. É como se a vida continuasse." Marília não aguentou. As lágrimas desceram pelo seu rosto enquanto olhava a mãe segurando Carlos Neto, percebendo a mudança em sua expressão, no seu semblante mais desperto, mais presente no mundo real. Aquele momento no qual Ana reconhecia a realidade, mesmo que dura, era algo pelo qual Marília esperara por anos. E ali estava, tão simples e tão forte. A partir daquele dia, notou-se uma melhora impressionante em Ana. Ela tinha recaídas às vezes, mas cada vez menos frequentes. O nascimento do neto parecia lhe dar forças. Ela passeava pela fazenda, conversava com Marta, trocava olhares compreensivos com Marília, ajudava em pequenas coisas dentro de casa. Não era a mesma Ana de antes da tragédia com Carlos, mas estava mais próxima do que jamais estivera desde o infarto que levou seu marido. Com o tempo, depois de um ano inteiro, Ana não teve mais episódios de perda de lucidez. Mantinha uma rotina serena, ajudando a cuidar do pequeno Carlos Neto, que agora engatinhava pelos cantos da sala, explorando tudo com curiosidade. Um dia, enquanto Marília e Ana sentavam-se na varanda da fazenda, a brisa morna do entardecer passando entre elas, a filha comentou: "Mãe, você parece mais tranquila, mais forte. Estou orgulhosa do seu progresso." Ana observou o neto brincando de segurar um graveto no quintal, sob a supervisão de Marta. Seu olhar era suave, quase sereno. "Eu lutei contra minha própria consciência por anos, Marília", disse Ana pensativa. Era como estar presa num sonho ruim, onde não conseguia distinguir realidade e fantasia. Mas quando seu filho nasceu, quando vi aqueles olhos, aquele rostinho tão parecido com seu pai, senti que precisava voltar de verdade. Precisava estar presente. Ele me deu força para mudar, para enfrentar o que havia na minha mente. Marília aproximou-se dela, segurando-lhe a mão. "Eu estou tão feliz, mãe. Feliz por estarmos aqui nesta varanda, você lúcida, eu com meu filho nos braços, nossa família unida novamente." Ana virou o rosto para a filha, um sorriso sincero no canto dos lábios. Marília não precisava dizer mais nada. O abraço que se seguiu foi a confirmação de todos os esforços, perdas, tristezas e superações vividas.
Ambas sabiam o peso daqueles anos, mas agora compartilhavam um momento de cumplicidade e de aceitação da realidade. A brisa continuava soprando entre as árvores, o silêncio era quebrado pelo riso do bebê no quintal, pelo farfalhar das folhas no pomar e pelo leve som da cadeira de balanço movida pelo pé de Marta, que observava tudo com satisfação discreta. Marília abraçou a mãe e disse que estava feliz por estar ao lado dela agora.